Meus amigos e irmãos em Cristo Jesus, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus Cristo. Iremos iniciar aqui mais uma lição bíblica das revistas da CPAD, onde o título é a lição número 3, onde fala sobre Jesus, o discípulo e a lei. Está aqui, Jesus, o discípulo e a lei. O primeiro capítulo fala sobre Jesus cumpriu toda a lei. O nosso textuário diz o seguinte: porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. A nossa verdade prática diz o seguinte: os seguidores de Jesus são chamados a viver a justiça do reino de Deus. Essa justiça, baseada na nova aliança em Cristo, nasce no interior do crente e reflete no exterior da vida. Então, uma lição muito boa. Nós sabemos que Deus nos chama a praticarmos a justiça. O primeiro capítulo aqui da lição fala o seguinte: Jesus cumpriu toda a lei. Ela está dividida em 3 tópicos. O primeiro diz o seguinte: um compromisso com o passado. Segundo, Jesus não veio destruir a lei. E terceiro, Jesus cumpriu e aperfeiçoou a lei. Então, é o que nós iremos aqui aprender nesta lição. Aqui nós vemos aqui que Jesus ele cumpriu toda a lei, que é o primeiro capítulo aqui da lição. Nós sempre aprendemos o que é lei. Nós sabemos, uma vez eu li um escritor dizendo o seguinte, que a repetição leva à perfeição. E que repetição é essa? É sempre estar lendo, meditando na palavra de Deus. Se nós sempre estivermos a fazer isso, lendo e meditando na palavra de Deus, é consequência isso gerar frutos, e frutos de justiça. E essa perfeição que o escritor falou é a perfeição que nos espera, que espera todo crente, todo cristão em Cristo Jesus, nos aguarda essa perfeição que é o reino dos céus. Vamos lá? Então a palavra lei, usada para traduzir a palavra hebraica Torá, certo? Eu falei aqui Torá, significa instrução. No grego, nomos, que significa hábito estabelecido, é um conjunto de regras impostos sobre o homem ou a natureza. Então Deus coloca regras para a humanidade e também na natureza. Nós temos a natureza tem regras. Por um ser superior. Que ser superior é esse? Deus, o Criador do Universo. O legislador, certo? Ele reserva-se ao direito de punir toda desobediência, certo? Então toda desobediência traz consequências. E eu coloquei aqui, a lei revelava a vontade de quem? De Deus, certo? Quanto à conduta do seu povo. Então nós que somos povo de Deus, nós que somos cristãos, nós temos que se apegar a isso. Em andar na conduta que Deus quer que nós andemos. É o que nós estamos aqui aprendendo nessa lição. Então acho que devo vocês entenderem aqui mais ou menos. Então vamos lá. Primeira lição fala aqui sobre Jesus cumpriu o passado, Jesus não veio destruir a lei, Jesus aperfeiçoou a lei. É interessante nós desapegarmos o seguinte, que Jesus Cristo, ele não era, certo? Ele não era um revolucionário, feito muitos dizem. Eu já vi algumas pessoas dizer, mas Jesus Cristo era um revolucionário. Jesus era aquele que quando eles usaram aquela passagem que quando Jesus chega no templo ali, na área do templo ali, o povo estava vendendo animais para sacrifício. Jesus saiu, derrubou algumas barracas e disse ao povo que não transformassem ali aquele lugar num covil de ladrões. Então nós vemos aqui que Jesus ele não era um revolucionário. Jesus ele veio cumprir a lei. Nós vamos ver aqui no segundo e terceiro capítulo, essa questão está muito boa, certo? Então Jesus ele não era um revolucionário. E outra coisa que eu coloquei aqui, olha, não por obrigação, mas por amor. Deus não quer que nós façamos as coisas por obrigação. Eu vou fazer isso porque eu tenho que fazer, porque eu sou obrigado. Deus não quer robô. Deus quer que nós façamos por amor. Nós temos um interessante que em comparação com outras religiões, nós vemos aqui que na religião árabe, eles têm as horas que é obrigação eles pararem ali para orar. E nós vemos aqui que o interessante é o seguinte,
que nós vemos que Deus ele não quer que nós... A Bíblia não ensina um horário que nós devemos orar. Porque Deus não quer que nós venhamos falar com Ele por obrigação. Eu vou porque eu sou obrigado a fazer isso. É uma obrigação, não. Deus quer que nós venhamos falar com Ele através da oração ou dos louvores por amor. Então muitas vezes nós vemos aqui que os fariseus, os escribas, eles muitas vezes faziam as coisas por obrigação. E quando nós fazemos por obrigação, nós vemos aqui que tudo que nós fazemos por obrigação, eu faço isso por obrigação, um dia vai dar errado. Se eu faço isso por obrigação, tenha certeza de uma coisa, que um dia vai dar errado. Mas quando nós fazemos por amor, sempre vai dar certo. Tudo que nós fazemos por amor, você já viu. Agora vamos voltar ao passado. Nós quando éramos crianças, às vezes a gente ia para a casa da nossa avó, do nosso avô, e a nossa avó fazia um bolo ou uma comida simples, mas ela fazia com tanto amor que pra gente era a melhor comida do mundo. Por quê? Tudo que nós fazemos com amor dá certo. O interessante é que quando eu ia para casa da minha avó, ela fazia a comida lá, aquela comida gostosa e tudinho, e ela fazia uma comida com macarrão. Só que sempre quando eu vou visitar ela, eu digo que o macarrão dela é o melhor do mundo. Aí ela disse, não, o meu macarrão é tão simples, só tem isso, isso e isso. Mas é o carinho que ela faz, aquela macarronada, aquele macarrão, que nunca eu me esqueço. Então tudo que nós fazemos por amor dá certo, tem sucesso, tem êxito. Mas quando nós fazemos por obrigação, um dia vai dar errado. Então era isso que estava acontecendo com os escribas e os fariseus. Eles observavam a lei, eles se achavam os guardiões da lei. Então eles faziam por obrigação, não era por amor. Porque quando nós fazemos por amor, nós pedimos capacitação a Deus, nós pedimos orientação a Deus, mas quando nós fazemos por obrigação, a gente vai empurrando com a barriga. Não, tá bom, eu estou fazendo a minha parte. Um dia vai dar errado. Deu errado. Aí quando Jesus veio aqui na terra, quando o nosso Messias veio, que ele começou já ali no seu ministério a partir dos 30 anos, nós vemos que ele começou a confrontar os escribas e fariseus. Então era isso aqui. Então tinha a ver com mandamento versus tradição. Nós temos que olhar para a tradição tem o seu valor, mas o mandamento é maior. Então nós vemos que o mandamento versus tradição. Muitas vezes as pessoas se apegam em tradição. Eu nasci assim, vou morrer assim. Então nós vemos que os mandamentos de Deus é a voz de Deus para a humanidade. Então como Jesus disse assim, olha, eu vim aperfeiçoar, como diz aqui no terceiro tópico, Jesus ele aperfeiçoou. Nós vemos aqui, aqui a palavra aperfeiçoar, no dicionário diz o seguinte, fazer perfeito, ou mais perfeito, ou ainda adquirir maior grau de perfeição. Olha aí, então a palavra aperfeiçoar significa fazer perfeito ou mais perfeito, ou ainda adquirir maior grau de perfeição. Então era isso que Jesus falou. Cristo ele aperfeiçoou, ele cumpriu. Não por obrigação, feito os escribas e fariseus faziam, mas por amor, porque o amor ele vem de Deus, é um sentimento que vem de Deus, não nasce no ser humano, vem de Deus. Então nós vemos aqui que nós não devemos pegar na tradição, mas nos mandamentos de Deus, porque as palavras de Cristo são vida, certo? Vamos ler aqui em livro de João, capítulo 5, livro de João, capítulo 5, esse versículo se encontra na lição, mas só para nós entendermos um pouco aqui, João 5,46 diz o seguinte, porque se vós cresces em Moisés, crereis em mim, porque de mim escreveu ele. Então os fariseus se apegavam ficavam ali combatendo contra Jesus, mas eles diziam que acreditavam em Moisés, mas Jesus disse, olha, se vocês acreditassem em Moisés, acreditariam também em mim. Vamos ler ainda Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7.
Marcos 7. Marcos 7, do 5 ao 9. Diz o seguinte: Depois perguntaram-lhe os fariseus e os escribas: Por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem com as mãos por lavar? E ele respondendo disse-lhes: Bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas. Como está escrito: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então, porém, me honram ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Não eram mandamentos de Deus. Por isso que aqui, olha, tradição. Jesus estava combatendo a tradição que eles mesmos criaram e eles estavam deixando o mandamento de Deus de lado e estavam se apegando às tradições que eles mesmos, escribas e fariseus, criaram. Porque deixando o mandamento de Deus retendes a tradição dos homens, como lavar dos jarros e dos copos, e fazeis minhas muitas outras coisas semelhantes a estas. E dizia-lhes: Bem invalidais o mandamento de Deus, certo? Bem invalidais o mandamento de Deus, para guardares a vossa tradição. Então eles se apegavam na tradição e deixavam o mandamento de Deus de lado. Então nós vimos aqui, vamos ler ainda para finalizar, só até o versículo 9, livro de Salmos 119. Livro de Salmos 119, versículo 97. Ó, quanto amo a tua lei, é a minha meditação de dia e de noite. Então nós devemos meditar na palavra de Deus de dia e de noite. Tem a ver com não por obrigação, mas por amor. Vou falar com Deus porque eu quero ouvir a sua voz, eu quero ter um bom relacionamento com Deus. Eu quero que Deus me ajude nas escolhas de cada dia. Então tudo que nós fazemos por amor, já citei alguns exemplos aqui no início do vídeo, sempre vai dar certo. Fez por amor, pode ter certeza da vitória, do sucesso, ser bem sucedido. Mas quando nós fazemos por obrigação, uma hora vai dar errado. Certo? Vamos lá. Agora aqui, Jesus, ele não enfraqueceu a lei, feito alguns da época ali diziam que ele estava combatendo a lei. Ele devolveu o verdadeiro sentido a ela. Nós podemos ler lá em Marcos, como já foi lido aqui, Marcos 10, honra teu pai e tua mãe. Tem aqui com honra pai e mãe. João 5,46 nós já lemos aqui, então vocês depois leiam aqui também. E aqui também Saulo fala sobre a revelação. A revelação divina, certo? A revelação divina deve ser progressiva. A revelação divina na nossa vida, ela deve ser progressiva e não estática. A palavra de Deus é a revelação de Deus para a humanidade. Porém, os escribas e fariseus estavam fazendo dessa palavra que traz vida uma palavra morta. Em vez de ser progressivo na vida deles, estava sendo estática, aquela coisa parada. Então a revelação divina na nossa vida deve ser sempre progressiva. O verbo cumprir, do grego, plerô, significa cheio, complementar e encher até o máximo. Então nós vamos nos encher da graça divina, certo? Jesus, ele não conflituou com o Antigo Testamento, mas harmonizou. Deus, ele harmonizou, o Antigo com o Novo. Tem pessoas que rejeitam o Antigo Testamento e se apegam somente no Novo Testamento. Mas claro que nós não estamos mais debaixo da lei, na dispensação da lei, mas nós estamos na dispensação da graça. Então, mas a antiga aliança, como nós saberemos quem era Deus, sobre os patriarcas, as tribos de Israel, o nascimento da nação de Israel, se nós não estudarmos o Antigo Testamento. E aqui também fala os escribas e fariseus, eles usavam a lei, certo, para abusar do povo. Nós podemos ler lá em Mateus 23, no livro de Mateus 23, uma passagem boa aqui, onde Jesus conflitava ali com os fariseus.
Mateus 23. Então falou Jesus à multidão aos seus discípulos, dizendo: Na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Observais, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedeis em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar e os põem sobre os ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. Então fala isso aqui. Lá em Lucas 11:46 também fala sobre isso. O livro de Lucas 46. E ele lhe disse: Ai de vós também, doutores da lei, que carregai os homens com cargas difíceis de transportar, e vós mesmos nem ainda com os vossos dedos tocais em cargas. Então nós vemos aqui que o povo, que os escribas, os doutores da lei, os fariseus, eles colocavam cargas pesadas no povo, porque quem é que ia conflituar, quem é que ia gerar um conflito com os doutores da lei, com aqueles que estudavam, os estudiosos daquela época, os que faziam faculdades naquela época. Eles eram conhecidos como doutores da lei, eles eram conhecidos como os guardiões da lei. Quem é que iria conflituar alguém desse nível, desse patamar, podemos assim dizer? Aí teve que Cristo combater de frente com eles e mostrar que a lei que eles estavam ensinando era morta, porque não tinha vida. Só era carga acima de carga. Então, mas nós vemos, claro que nós temos que seguir a lei de Deus. Deus criou o mandamento, os mandamentos, para seguir o povo. Nós estudamos aqui que era a conduta do povo. A vontade de Deus quanto à conduta do seu povo. Só que o povo estava se apegando tanto às leis e estava esquecendo também, claro que estavam esquecendo que a palavra de Deus, claro que a lei revelava o pecado. Mas nós vemos aqui que eles estavam colocando mais carga ainda. Mas nós vamos aprender sobre isso no próximo vídeo. Então eu vou parar por aqui. Na parte 2 aqui, iremos estudar sobre esses mais assuntos, sobre a lei, suas cargas, escribas e fariseus. Paz do Senhor.